Imagine que alguém recebe poder de repente. Ou dinheiro. Ou uma posição onde ninguém mais consegue dizer não com facilidade. No começo, talvez nada pareça mudar, mas pouco a pouco a voz fica diferente, as escolhas ficam mais frias, os limites ficam mais flexíveis, e a pessoa que parecia comum começa a revelar algo que estava escondido embaixo da superfície. E a resposta real é muito mais estranha. Poder e dinheiro talvez não mudem uma pessoa. Talvez eles apenas removam os freios. Talvez eles criem um mundo onde a verdadeira personalidade pode finalmente aparecer sem pedir licença. Isso não significa que toda pessoa rica seja ruim. Não significa que toda pessoa poderosa seja cruel. Mas significa que poder e dinheiro fazem algo profundo com o cérebro humano, porque eles mudam a relação entre desejo, consequência e empatia. E quando essas três coisas mudam, a pessoa também parece mudar. Mas será que ela mudou mesmo? Durante a maior parte da história humana, seus ancestrais viveram em grupos pequenos. Todo mundo via todo mundo. Todo mundo lembrava. Se alguém era egoísta demais, agressivo demais ou trapaceava demais, essa pessoa podia ser punida, expulsa ou deixada sem ajuda quando mais precisasse. Reputação era sobrevivência. Vergonha era controle social. Olhar nos olhos dos outros era uma forma de limite. Em um mundo assim, até uma pessoa ambiciosa precisava se conter. Até uma pessoa dominante precisava negociar. Até uma pessoa egoísta precisava fingir um pouco de generosidade, porque depender do grupo era depender de aprovação. Mas poder muda isso. Dinheiro muda isso. Quando você tem recursos, influência ou autoridade, sua dependência dos outros diminui. Você precisa pedir menos. Precisa agradar menos. Precisa explicar menos. E quando uma pessoa sente que precisa menos dos outros, algo sutil pode acontecer dentro dela. Ela começa a se perguntar menos como suas ações afetam quem está ao redor. Por quê? O psicólogo Dashiell Keltner estudou o poder por décadas e descreveu algo conhecido como o paradoxo do poder. Em palavras simples, muitas pessoas alcançam poder por habilidades sociais, cooperação e capacidade de entender os outros. Mas quando conseguem poder, podem começar a perder justamente essas habilidades. O poder que foi conquistado por empatia pode enfraquecer a empatia. Isso parece absurdo. Mas você já viu isso acontecer. Alguém sobe de cargo e começa a interromper mais. Alguém ganha dinheiro e começa a tratar atendentes como cenário. Alguém recebe atenção demais e começa a acreditar que as regras comuns são pequenas demais para ela. O que aconteceu? O ambiente parou de corrigir. Antes, a pessoa precisava ler sinais. Agora, os sinais chegam distorcidos. As pessoas riem de piadas ruins. Concordam com ideias fracas. Evitam confrontos. Fazem silêncio quando deveriam dizer não. O poder cria um espelho quebrado. Ele mostra ao poderoso uma versão mais brilhante de si mesmo. E, com o tempo, a pessoa pode começar a acreditar nessa imagem. Você talvez pense que resistiria. Talvez resistisse. Mas o cérebro humano é sensível a status. Muito sensível. Status sempre importou porque, em grupos antigos, ser respeitado podia significar acesso a alimento, proteção, parceiros, alianças e voz nas decisões. Seu cérebro não trata prestígio como detalhe. Ele trata prestígio como vantagem. E dinheiro é uma forma moderna de status concentrado. Ele compra conforto. Compra distância. Compra opções. Compra a chance de não ouvir algumas consequências. Esse é o ponto perigoso. Muitas pessoas não se tornam piores quando têm dinheiro. Elas se tornam menos interrompidas. Menos contrariadas. Menos expostas ao desconforto que normalmente ensina a consideração. Se uma pessoa já tinha compaixão, dinheiro pode ampliar essa compaixão. Ela pode ajudar mais. Pode proteger mais. Pode criar mais. Mas se uma pessoa já tinha desprezo escondido, dinheiro também pode ampliar isso. Ele dá palco ao que já existia. Ele dá velocidade ao desejo. Ele dá desculpas ao ego.
Então talvez a pergunta não seja por que poder corrompe. Talvez a pergunta seja por que tantas pessoas só eram decentes enquanto tinham medo das consequências. Essa pergunta é desconfortável. Mas ela é antiga. Platão contou a história do anel de Giges, um anel que tornava seu dono invisível. A pergunta era simples. Se ninguém pudesse ver o que você faz, você continuaria sendo justo? O poder e o dinheiro funcionam como pequenas versões desse anel. Eles não tornam uma pessoa literalmente invisível, mas podem torná-la menos alcançável, menos punível, menos questionada. E quando a punição some, a personalidade aparece com menos maquiagem. Isso não revela apenas maldade. Revela estrutura. Revela autocontrole. Revela valores reais. Revela se a bondade era princípio ou apenas estratégia. Você é gentil porque acredita que pessoas merecem dignidade? Ou é gentil porque precisa que elas gostem de você? Você é honesto porque valoriza a verdade? Ou porque tem medo de ser pego? Você é humilde porque entende seus limites? Ou porque ainda não teve chance de se sentir intocável? Poder responde essas perguntas sem fazer discurso. Ele responde pelo comportamento. Um dos estudos mais famosos sobre poder e comportamento veio de Adam Galinsky e seus colegas. Eles mostraram que o poder pode aumentar a tendência de agir de acordo com os próprios objetivos e reduzir a atenção às perspectivas dos outros. Em linguagem simples, quando alguém se sente poderoso, o próprio desejo fica mais alto, e a voz dos outros fica mais baixa. Isso pode ser útil em momentos de decisão. Um líder às vezes precisa agir. Precisa assumir risco. Precisa não ser paralisado pela aprovação de todos. Mas esse mesmo mecanismo pode virar arrogância. Pode virar impulsividade. Pode virar aquela sensação perigosa de que, se a pessoa quer, então merece. É aí que dinheiro entra como combustível. Dinheiro não é apenas papel, número ou saldo. Dinheiro é permissão. Permissão para sair. Permissão para comprar. Permissão para recusar. Permissão para escolher quem fica perto. Permissão para evitar pessoas que lembram você da realidade comum. Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais ela pode construir um ambiente que confirma seus desejos. Ela pode morar longe do problema. Pode pagar alguém para resolver o incômodo. Pode escolher restaurantes, viagens, círculos e conversas onde quase tudo diz sim. E um cérebro cercado por sim começa a perder treino com o não. O não é importante. O não ensina limite. O não ensina que outras pessoas existem fora da sua vontade. O não impede que desejo vire lei. Sem não, o ego cresce como planta sem poda. E quando finalmente encontra resistência, reage como se tivesse sido atacado. Você já viu alguém poderoso ficar furioso com uma frustração pequena? Uma fila. Uma regra. Uma crítica. Um atraso. Para outra pessoa, aquilo é vida normal. Para quem se acostumou a ser servido, aquilo parece insulto. Esse é um dos efeitos mais estranhos do privilégio. Ele transforma a conveniência em expectativa. Depois transforma expectativa em direito. Depois transforma direito em raiva quando o mundo não obedece. Mas dinheiro e poder não revelam apenas arrogância. Eles também revelam medo. Porque quando uma pessoa tem muito a perder, ela pode ficar mais defensiva, mais desconfiada, mais preocupada com controle, mais inclinada a ver interesse escondido em todo gesto. O dinheiro promete liberdade, mas também pode criar uma fortaleza. E dentro de uma fortaleza, é difícil saber quem se aproxima por afeto e quem se aproxima por vantagem. Então a pessoa se fecha. Testa lealdades. Compra proteção. Confunde amor com acesso. Confunde crítica com traição. Confunde limites com desrespeito. Nesse ponto, poder e dinheiro não apenas mostram a personalidade. Eles pressionam a personalidade. Como o calor sobre metal. O que é sólido permanece. O que era frágil entorta.
É por isso que duas pessoas podem receber o mesmo poder e reagir de formas opostas. Uma fica mais generosa. Outra fica mais cruel. Uma usa recursos para diminuir sofrimento. Outra usa recursos para aumentar distância. Uma escuta mais porque sabe que pode causar dano. Outra escuta menos porque sabe que ninguém vai impedi-la. O poder é um amplificador. Ele aumenta o volume do que já está lá. Mas também testa o que está lá. Um estudo de Paul Piff e colegas investigou como classe social e sensação de vantagem podem se relacionar com comportamentos menos éticos. Em alguns experimentos, pessoas em posição mais alta mostraram maior tendência a quebrar regras ou priorizar o próprio interesse. Isso não significa que riqueza torna todo mundo antiético. Significa que contexto importa. Significa que sentir-se acima pode enfraquecer a percepção de obrigação. E quando a obrigação enfraquece, caráter precisa trabalhar sozinho. Esse é o teste. Quem você é quando ninguém pode obrigar você a ser melhor? Quem você é quando pode sair sem pedir desculpas? Quem você é quando pode comprar silêncio? Quem você é quando pode trocar de círculo em vez de encarar o próprio erro? Talvez a verdadeira personalidade não apareça apenas quando alguém tem poder. Talvez ela apareça quando alguém tem escolha sem pressão. Poder é escolha sem tanta dependência. Dinheiro é escolha com mais rotas de fuga. E personalidade é o padrão que sobra quando a pessoa poderia fazer quase qualquer coisa. Por isso pequenos sinais importam. Como alguém trata quem não pode oferecer nada? Como fala com quem serve comida? Como reage quando é contrariado? Como usa informação sobre alguém vulnerável? Como se comporta quando a porta fecha e a plateia vai embora? Esses momentos parecem pequenos. Mas são janelas. Porque o caráter não vive nas frases bonitas. Vive nas escolhas onde a pessoa poderia se safar. Existe uma razão pela qual histórias sobre reis, chefes, celebridades, bilionários e líderes cruéis fascinam tanto. Você não está apenas olhando para eles. Você está olhando para uma pergunta sobre você. O que aconteceria se as consequências diminuíssem? O que aconteceria se todos dissessem sim? O que aconteceria se seu desejo encontrasse menos obstáculos? Você continuaria sendo a mesma pessoa? Talvez sim. Talvez não. E essa dúvida é exatamente o ponto. Ninguém conhece completamente a própria personalidade até ver o que faz quando tem vantagem. Você pode imaginar que seria justo. Pode acreditar que seria generoso. Pode dizer que nunca trataria alguém como inferior. Mas poder não testa o que você diz. Testa o que você faz quando dizer já não custa nada. Então como não se perder? A resposta começa com freios. Freios reais. Pessoas que podem dizer não. Rotinas que aproximam você de quem vive diferente. Consequências que não desaparecem só porque você tem dinheiro. Humildade praticada como hábito, não como pose. E a coragem de ouvir desconforto sem transformar toda crítica em ataque. O poder precisa de espelhos honestos. Dinheiro precisa de limites. Status precisa de memória. Memória de que você continua sendo um animal social. Continua dependendo de cuidado. Continua vulnerável ao erro, à doença, à perda, ao envelhecimento e à solidão. Nenhum saldo remove isso. Nenhum cargo remove isso. Nenhuma admiração remove isso. Talvez a pessoa mais perigosa não seja aquela que tem poder. É aquela que tem poder e esquece que ainda é humana. Porque quando alguém esquece isso, os outros viram ferramentas. Viram obstáculos. Viram plateia. Viram números. E um mundo de pessoas transformadas em objetos é um mundo onde quase qualquer crueldade consegue parecer decisão. Mas existe outro caminho. Poder também pode revelar grandeza. Dinheiro também pode revelar cuidado. Quando alguém ganha vantagem e continua ouvindo, isso diz algo. Quando alguém pode humilhar e escolhe respeitar, isso diz algo. Quando alguém pode acumular e escolhe repartir, isso diz algo. Quando alguém pode fugir da responsabilidade e escolhe ficar, isso diz algo. Talvez esse seja o verdadeiro teste.
Não se poder e dinheiro mostram quem alguém é. Eles mostram. O teste é o que aparece. Porque poder não inventa tudo do nada. Ele abre portas. Dinheiro não cria toda a personalidade. Ele aumenta o espaço onde ela pode andar. E quando uma pessoa finalmente tem espaço para fazer o que quer, você descobre se o que ela queria era cuidar, dominar, proteger, aparecer, controlar, compartilhar ou vencer sozinha. No fim, talvez poder e dinheiro sejam como luz forte em um quarto escuro. Eles não colocam objetos novos ali. Eles apenas iluminam o que já estava esperando para ser visto. Imagine que alguém recebe poder de repente, e talvez o que assuste não seja a transformação, mas a revelação de quem essa pessoa finalmente pôde ser.